mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você vai conhecer histórias de pessoas incríveis, histórias fascinantes que você vai amar. História de imigrantes, empresários, todo mundo que eu já conheci nessa minha jornada de 25 anos aqui nos Estados Unidos. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que, nossa, tem uma história muito antiga, que faz um trabalho muito diferenciado, mas que mais do que tudo é minha amiga. Nada mais, nada menos do que Juliane Scolari. Seja super bem-vinda ao podcast. Olha, esse é um projeto, depois de tanto tempo aqui, eu falei, vou fazer um troço que eu gosto, que é bater papo com as pessoas que eu admiro, como eu admiro você. Obrigada, muito feliz de estar finalmente no Connection. Quantas vezes que eu convidei essa menina, tá? Quantas vezes? Verdade, mas uma hora acontece. É isso aí. Então, o nosso bate-papo, Ju, ele vai se basear em 3 perguntas principais e a gente vai batendo papo e vai fluir gostoso, assim, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, primeira pergunta, de onde a senhora veio? Juliana, vamos lá, Rô. Como eu vim parar aqui, da onde eu vim, né? Então sou de São Paulo, né? Você ou eles? Olha pra lá. Pode tanto olhar faz, pra onde eu mim, quiser, tá, gente? Aprendendo aqui no podcast. Então, eu sou de São Paulo. Originalmente, eu fiz faculdade de hotelaria. E aí, nesse mundo... Lá no Brasil. No Brasil. Nesse mundo acadêmico, eu tive a oportunidade de vir pra cá pra trabalhar na Disney. Então, na época, ainda existe ainda, né? Um programa chamado College Program, que eles selecionam alguns estudantes universitários para vir passar uma temporada para trabalhar aqui na Disney. Então, até então, eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, eu não era uma pessoa que tinha interesse de vir para cá, né? Como outras pessoas que veio com 15 anos, realizar o sonho da Disney World, eu não tinha nada disso. Meu negócio era ir pra Bahia mesmo, tá? Ia falar, né? Pagodeira de plantão. Exatamente, pagode, raiz, forró, né? Samba raiz, né? Samba, tudo isso, continuo sendo, né? Então era isso que eu amava, então eu acho que eu e ela somos as gringas loiras mais samba no pé que tem. A gente tem muita história, né? Divertida. Pois é, e foi, enfim, mas na parte universitária fazia sentido, né, ter uma experiência na Disney, então eu vim, mas mudou, né, eu tive uma experiência maravilhosa, aliás, vocês que têm filhos na faculdade, eu super recomendo, acho que foi uma das coisas mais interessantes e que me agregou valor como carreira e como pessoa, foi ter feito o programa da Disney, né, de College Program, porque ensina não só essa primeira experiência de carreira, de serviço, para quem vai fazer serviço, mas também é um mundo acadêmico que a Disney proporciona, né? Que às vezes as pessoas não sabem. Uma coisa cultural mesmo, né? Foi demais. E assim, até hoje em dia, tá? Quando eu tenho momentos de selecionar novos candidatos na empresa que eu trabalho, na Monicor, que a gente vai falar depois, se tá escrito lá que tem alguma experiência na Disney, já existe uma qualificação, já passa meio caminho andado, né? Que porque incrível, eu sei né? quanto é. Mas enfim, vim, amei, foi uma expectativa que superou. Ficou quanto tempo nesse período? Fiquei 3 meses e meio. Foi na nossa férias de verão Brasil e inverno aqui. E desde então foi uma sementinha. Eu tinha essa convicção que eu queria voltar para cá, queria voltar para trabalhar na Disney, oficialmente. E eu me trabalhei para isso, né? Então, voltei pro Brasil, terminei minha faculdade, trabalhei em cruzeiro, fiz o que eu tinha que, né? Você fez cruzeiro? Eu não lembrava disso. Foi um contrato de cruzeiro, né? Foi cerca de 4 meses que eu fiquei trabalhando num cruzeiro. Nossa! Começou na Europa, fez Portugal, África, aí foi pro Brasil e fez toda uma temporada brasileira, depois voltou pra Europa. Foi muito legal também. Essa idade, né? Com 20 anos, eu tenho que fazer tudo mesmo. Tem que fazer tudo. Enfim, aí voltei, fiz isso, realizei meu desejo, voltei a ter a oportunidade de trabalhar na Disney, mas notei que na verdade demoraria muito para um crescimento profissional na Disney. Né? Então, é verdade. A carreira lá é muito demorada, muito. Né? Então, e aí nesse network, das pessoas que você passa na vida, vai conhecendo, né, Rona? Então eu tive a oportunidade e convite para trabalhar para uma empresa de real estate mortgage, na época já, né, antes do boom brasileiro ainda. E aí eu deixei essa carreira Disney, foi um risco, né, porque você deixa toda uma parte acadêmica para
entrar no mundo de real estate, o mundo de mortgage, né, da parte financeira. Foi aí que eu te conheci, na verdade, né? Conheceu. Na verdade, você conheceu minha filha, a Gabi, primeiro, não foi isso? E ela que falou de você pra mim no mortgage. Foi. Que eu já tava trabalhando com... Acho que foi meu comecinho também, né? A gente tá falando de talvez 2006, 2008... Não, acho que antes. 2004, Pode por aí, ser. né? Por aí. Porque, não, talvez que a gente tenha se conhecido, essa parte do mortgage foi por aí, 2006, sim. É verdade. Foi. Gente, foi quando começou também a quebradeira, tinha foreclosure, tinha... Foi um pouco antes, a gente se conheceu um pouquinho antes, aí logo depois veio disso... Veio uma crise danada, Veio a crise, fantástica. Mas enfim, aí foi isso, só que eu tinha sempre no meu coração que eu queria uma vida corporativa. Eu queria experiência do mundo corporativo. Então eu fui fazer minha MBA. Então, essa é uma das outras decisões que eu tomei aqui, né? Fui fazer meus masters. Que você fez aqui, né? Fiz aqui. Aí já aqui. Aqui em Orlando mesmo? Foi na Stetson University, na verdade fica em DeLand, Flórida. E eles têm um campus em Celebration para o curso de MBA deles. E aí eu fiz em Celebration. E aí quando me formei, aquelas coisas de coincidência de vida que não são, né? A dona da empresa de real estate e mortgage que eu trabalhava, que era inglesa, né? A Justine, que a gente conhece. Ela era vice-presidente da Câmara de Comércio Britânica, onde a minha aí futura chefe da Manicorp era presidente. Ah, verdade! A Laura. E foi a Laura já me conhecia, porque dentro de muitos projetos que elas faziam junto, eu estava sempre envolvida, sempre sendo convidada para executar alguma coisa. E a Justine dividiu com a Laura esse meu desejo de vida corporativa. Então, quando eu estava prestes a terminar minha MBA, houve uma abertura de vaga na Manicorp. Foi assim? Foi, ela me convidou para ir seguir. Que legal. Foi assim. Então, na verdade, assim, né, voltando um pouco, eu nunca vim para os Estados Unidos com a intenção de ficar para sempre, não era nada super planejado. É uma aventura mesmo de jovem, né? Quando a gente é jovem, o mundo é para sempre, né? Você sempre vai poder voltar para o Brasil e achar exatamente como você deixou. Esse sentimento atemporal que a gente tem, que é importante. Acho que é uma coisa divina, né? Porque senão você tem muito medo das coisas. Verdade. Mas, então eu tinha só essas convicções, que eu queria trabalhar na Disney de novo, que eu queria essa experiência. Mas a vida foi acontecendo, eu fui ficando adulta aqui, né? E foi tão interessante, gente, para quem não sabe, quando eu comecei a trabalhar com o mercado internacional e fazer financiamento para estrangeiro comprar aqui, era totalmente um campo desconhecido, não sabia direito como ia funcionar, e aí os empréstimos, os bancos que faziam financiamento, eles tinham que mandar dinheiro do Brasil para cá, né, para fazer o financiamento. E aí era uma confusão, porque falava com o pessoal do Itaú, não, porque meu gerente, ele cuida da minha conta, pode falar com ele que ele resolve tudo, resolvia nada. Aí queria que eu traduzisse contrato de compra e venda, né? Eu falei assim, gente, não. Aí fazia as pessoas, sabe o que eu fazia? As pessoas abriam na conta no Citibank. Eles não tinham conta no Citibank. Abriam no Citibank, era mais fácil. Aí eles aceitavam o contrato de compra e venda para mandar o dinheiro para cá, até você começar a trabalhar na Manicorp, porque a gente fez, assim, uma super parceria. Foi. E aí a Manicorp conta para eles o que é a Manicorp, então, para entender que o que ela faz, né? Então, aí a Manicorp, essa empresa que eu conheço desde então, né? Então, a Rô foi uma das grandes fundadoras, que eu brinco, né? Porque no meu começo de carreira, a Manicorp não fazia Brasil ainda nessa demanda de saída. Então, quando eu aprendi, né, só brevemente, que é a Manicorp, a gente é uma empresa inglesa, uma das grandes líderes de pagamentos internacionais. Hoje, 80% da receita da Manicorp é para soluções empresariais, cerca de 20% para investidores pessoa física. A empresa está no mundo todo, né, com essa intenção. A intenção de solucionar pagamentos internacionais, são mais de 120 moedas, mais de 200 países que a gente atende. E nesse mundo, né, que hoje a Manicorp é muito internacionalizada, mas na época que eu entrei, o Brasil ainda não era parte. Aliás, na época, ela era uma empresa inglesa que servia ingleses internacionalmente. Ela não estava internacionalizada ainda. O Brasil foi um dos primeiros corredores aí de um entendimento, né, um conhecimento, uma intenção de crescimento internacional. Um facilitador para remessa de dinheiro, né? E foi isso. Quando eu entrei, fui treinada, né? Então eu estava muito motivada, minha vida corporativa, realizando meu sonho. Então eu ia aprendendo, aquele treinamento bem intenso, que foi maravilhoso, de foreign exchange, lia livros, enfim. E eu só pensava na minha cabeça, gente, se a gente pudesse oferecer isso para o mundo do Brasil,
Porque o que eu lembrava? Como imigrante, houve momentos que meus pais tentavam mandar recursos para cá. Meu pai tentou comprar um apartamento, isso em 2009, 2008, que foi uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. O dinheiro não saía de lá, batia e voltava. E quando voltava, convertia para o dólar de venda. Era uma perda de dinheiro, enfim, uma loucura. E eu experimentei isso com meu pai, né? Então, quando eu entrei na Manicorp, era só isso que eu pensava, nessa solução. Só que era uma empresa inglesa, lembrando, né? Então, o que aconteceu? Lembra que a gente ensinava os clientes a falar inglês? Lembro, imagina, no dia de fazer o câmbio, eles tinham que ser entrevistados por um cara deles lá, tudo em inglês, e eu falava, respondi isso. Essas eram as loucuras de Juliana, viu? Porque assim, não tinha como eu provar a prova de conceito, né, falando bonito hoje, mas eu tinha que provar para a Manicorp, de alguma forma, o que era aquele corredor. E aí eu usei de todas as minhas ferramentas. Por exemplo, Rosana, minha amiga, vai me ajudar. Porque a convicção era formada na minha cabeça. Eu tenho uma imagem, Ju, olha, que coisa louca você falando isso. Eu aquele quintalzinho na frente da casa da Gabi, que era a casa que eu morava antes. Sim. Eu falando com um dos primeiros clientes e você na outra linha, assim, naquele lugar. Olha, visualização do espaço local que eu estava. Eu lembro que foi muita alegria conseguir. Mas era isso, gente. Como a empresa era inglesa, os fechamentos de câmbios especialistas eram britânicos, não era nem inglês assim, né? Era britânico. Então, a gente tinha que ensinar nossos clientes investidores aqui, né? Algumas frases, né? Como que né, o que você está fazendo, comprando uma casa. Tinha umas frases específicas, né? Para que eles pudessem fechar o câmbio. E aí, com o tempo, a gente provou o conceito, né? E hoje, né, com muito orgulho, a Manicorp se tornou um banco no Brasil, então foi um projeto aí de mais de 10 anos. Eu acho que seria legal você contar esse projeto, né? Porque, assim, você imagina, uma brasileira, uma menina, veio pra cá trabalhar na Disney, daí entra numa empresa internacional e aí você abriu um banco no Brasil, Juliana. Não é muito Parece louco, simples, né? É muito Ela louco. abriu um banco. Foi muito legal. Mas foi isso, acho que foi um processo de quanto tempo? Foram praticamente 10 anos. Não, porque hoje a Manicorp é um banco no Brasil. É um banco de câmbio no Brasil. Então o processo todo foi, né? O corredor que eu trabalhava sempre foi o corredor pessoa física, né? Investimento, investidores, né? Que são os nossos investidores. Mais pra cá. Isso. Vou fugindo, gente. Então, era um modelo, né? Um modelo de negócio que já existia na Manicorp. Nossa intenção é trazer a solução desses recursos que vinham do Brasil para a compra de imóvel aqui. Mas a Manicorp também tinha um outro produto, que não era um produto na época, mas eu sabia que ele existia e dava para ser atrelado ao Brasil, que era a nossa conta de pagamentos Manicorp. Então, pelo sistema tecnológico que ela já tinha desenvolvido para outras moedas, foi 2 em 1, né? Foi, olha só, se a gente ter a solução para o Brasil e atrelar essa solução, oferecendo a conta Manicorp Internacional, para que facilite para esses clientes brasileiros, né, trazer os recursos de lá, já dolarizar na moeda, já manter os dólares pelo tempo que eles precisarem e poder distribuir esses pagamentos dessa conta Manicorp gratuitamente. Isso vocês fazem, fantástico. E desde sempre, né, que é o legal. Então, foi acreditar mesmo. No começo eu tive muita resistência, então eu tive chefes que falavam, não, isso nunca vai acontecer, porque a Manicorp é muito inglesa. Não tem a minha primeira chefe não me permitia falar português no escritório, então eu esperava dar 5 horas da tarde para ela ir embora, para poder falar português, porque obviamente eu queria falar na minha língua coração e os clientes esclarecer. Então eu ia encontrar com clientes ou em hotéis 8 horas da noite para eles preencherem, que na época era cadastro. Demais, nossa. Então assim, eu queria provar o ponto, mas realmente tinha muita demanda no Brasil e falta de conhecimento e especialista sobre câmbio, né? E então foi de muito acesso, ou seja, de muita rapidez, né? No sentido de pegar toda essa demanda, né? De conseguir agregar valor para todo esse corredor de pessoas comprando imóveis aqui na Flórida. Foi muito legal. Então cresceu muito rápido. Então meu crescimento daí foi ter foi treinamento. Aí o segundo desafio foi conseguir pessoas que eu pudesse treinar na minha qualidade de serviço Disney dentro da Manicorp para que, né, a gente pudesse escalar. E no começo teve uma outra resistência, né, Rô? Porque os nossos parceiros, corretores, queriam que eu falasse com todos os clientes, né? Eles não queriam aceitar
que eu ensinasse outra pessoa. Mas, enfim, verdade. como tudo na vida, né? Não, mas quando vocês conseguiram, a Manicorp abriu a cabeça e falou, vamos abrir esse Foi. banco lá no Brasil, você foi a responsável, porque você Foi. ficava dentro, você morou dentro do avião por quanto tempo? Foram quase 3 anos, né? Só aí. Mas foram mais 3 antes. Então, o que aconteceu, Rô? Quando houve um entendimento executivo, e quando eu falo entendimento executivo, gente, foi prova de receita, tá? Então, como começou a dar lucro, houve uma compra, né? Um interesse maior dos executivos, dos donos, né? Que é um fundo privado da Manicorp, em entender mais sobre o Brasil. Então, na época, a gente não era um banco brasileiro, então a gente tinha que trabalhar com parcerias no Brasil. Então, a primeira parceria que a gente fez foi com o Banco Rendimento, que ainda é um banco no Brasil, mas a gente entendia que para longo prazo da Manicorp, a gente precisava colocar o nosso pezinho lá, né? Então, não seria sustentável para sempre ser representante de um banco, porque você nunca vai ficar competitivo e nunca vai pôr seu serviço da maneira que você deseja quando você é um middleman, que a gente chama aqui, né? Um terceirizado, um correspondente, enfim. Esse era, pelo menos, o projeto Manicorp. Então, eu tive o aval, vamos entender então, Juliana. Então, foram pesquisadas diversas... a intenção era comprar, no nosso entendimento de Brasil, comprar uma instituição financeira que já existisse, tá? Porque isso diminuiria o tempo que seria necessário para a Manicorp ser 100% brasileira. Então, foi quando a gente foi... E foi quando eu entrei com força, né, Rô? Então, eu saí um pouco da vendas e do operacional para ir para a parte realmente executora, né, mais desenvolvimento do banco, estratégica do negócio. E me envolvi do momento que a gente foi identificar quem seria essa corretora que potencialmente seria vendida e seria interesse de vender para nós, para a gente virar banco. Então foi desde o começo. E aí é nessa época que você está mencionando que eu fiquei indo e voltando do Brasil. Eram 15 dias aqui, 15 dias lá. Como é que é a história de uma mulher imigrante aqui, trabalhando para uma empresa inglesa, abrindo um braço no Brasil? Você se sentiu sempre respeitada? Você teve que se impor? O que foi mais forte? A sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de lidar com as pessoas, o fato de ser mulher, imigrante, pesou, não pesou? Como é que foi tudo isso? Olha, Rô, eu acho que pesa, sim, tá? E assim, se eu falar que é o mesmo caminho para um homem branco, americano, fazer isso, eu estaria contra a minha essência, né? Hoje eu realmente acredito que para mulher, para imigrante, existe sim uma layer que ela é sutil, que ela é um pouco invisível, da importância e da resistência e persistência que a gente tem que ter para provar o nosso ponto, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando você acredita muito, você tem aquela convicção de uma ideia, né? Você consegue desligar essas variáveis, né? Perguntando isso? Porque eu tenho 2 filhas mulheres, né, executivas bem-sucedidas, e você é uma mulher da mesma idade delas, executiva bem-sucedida, mulheres imigrantes, trabalhando para... Você é uma multinacional, sim, né? A Gabi também não deixa de ser uma multinacional, um banco multinacional, e a Tati, hoje descobri que já é a 4ª maior construtora dos Estados Unidos. Então, isso mulheres maravilhosas. E assim, bem-sucedidas aqui, né? Sim. Imigrantes. Não só o fato de ser mulher, são mulheres imigrantes. A sua primeira língua não é inglês. Não. Né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é a personalidade forte, né, e você ter essa convicção e persistência e consistência naquilo que você entrega. Então a gente esquece o ruído. Pode perguntar pra Gabi e pra Tati, a gente não escuta esse ruído. Se existe um ruído, faz de conta que não é com você. Não interessa esse ruído, e você vai, né, é um funil. E aí... Eu acho que é um pouco do meu pensamento, porque muita gente me pergunta, mas você, apesar de eu ter nascido aqui, eu nasci por acaso, né? Então, eu me sinto absolutamente brasileira. O que é lindo do mundo também, Rô, que eu posso te dizer, é que, independente do macro, da maioria, tá, existem sempre pessoas fantásticas que vão cruzar a sua vida, que eu chamo, né, chame do que for, né, de anjos da guarda, de, né, pessoas mais, enfim, pessoas fantásticas. E dentro de qualquer environment, de ecossistema, como um corporativo, uma empresa inglesa, eu sempre cruzei na minha vida pessoas que
também filtravam, né? Também estavam focadas na capacidade daquele ser, né? E eu cruzei essas pessoas, e foram essas pessoas que me impulsionavam. Mas né? é Então, muito legal ver essa história, né? E hoje, mãe do Noah, já mãe de um gringuinho. A gente chama ele de Griguito, de contar uma história, depois foi muito engraçado. Pode contar. Pode contar, então. Pode. A gente foi para uma viagem de RV, né? Que a família tá né, no momento de viajar com aqueles ônibus, né? A minha irmã tá alugando dela, viu? Quando você precisar. Eu vi. Eu tinha acabado, quer dizer, meu sogro agora tem um, mas a gente até queria esse dia que eu vi da sua irmã, só que ela era um pouquinho maior do que eu queria pra nossa família, mas eu vi. E fomos viajar de RV. E aí a gente tava lá, conhecemos uma família americana. Ai, gente, muito engraçado. E aí, né, enfim, meu cunhado... Você tá num camping, assim. É um camping, era na praia, mas a gente tem fica que lá no dormir camping. o RV num lugar deles, né? Isso, fica lá numa vaga, é super bacana, uma experiência muito, né, diferente, né? É muito Acho repelente. Eu não gosto muito do cheiro de banheiro químico, não. Olha, o primeiro dia eu fico passiva-agressiva, te contando já a realidade, tá? Então, assim, eu fico meio passiva-agressiva, não gosto. Mas você faz pelo bem maior, pelo amor à família, principalmente ao marido, que gosta muito. E aí você tenta se controlar. O gosta muito? Gosta. Aí você tenta se controlar pra fingir que você tá gostando, mas leva a cara que você não tá gostando. Aí lá pro terceiro dia, acho que você entra na natureza e aí você adorou, você quer voltar, entendeu? Aí você põe o pé na areia mesmo, sujo, o pé de lama, e é gostoso. Mas enfim, estávamos lá e conhecemos uma família americana. E eu não sei porquê, vou falar, um membro da minha família resolveu, sentiu-se na necessidade de justificar para a família americana que a gente era cidadão americano. Ele quis explicar nosso status imigratório para a família. Oh, meu Deus. E aí ele foi, obviamente, né, bulinado à noite, porque assim, não existe necessidade nenhuma de se explicar, porque a gente é tudo americano, a gente tem passaporte. Nós já somos cidadãos. E foi uma grande gozação à noite, né? Mas o que foi mais engraçado, que a gente começou a rir muito, quando a gente se deu conta que nós somos em 15 da família aqui, que a família do meu marido tá aqui, e que o único americano nascido era o meu filho de 2 anos e meio, que não fala uma palavra em inglês. E a gente começou a chamar ele de gringuito. Então, qualquer coisa, quando a gente agora vendo esse membro da família que foi totalmente, né, até hoje ele é totalmente bulinado que isso aí, a gente fala, ó, qualquer coisa você manda o gringuito falar com eles lá e mostrar que tem documento. Mas enfim, coisas de América, gente. Onde vocês estiverem aqui, pra quem já tá aqui sabe como isso pode ser engraçado. Engraçado você falar esse negócio de RV, né? Eu acho que não é uma coisa que é muito da cara da minha família, mas é uma coisa legal de fazer. E aí, fazendo essa analogia, né? Você saiu daqui, abriu esse banco de câmbio no Brasil. O Brasil não tem esse hábito de viajar de RV. Tem? As pessoas fazem isso? Pergunta, Rô, tem a menor ideia. Não, porque é uma coisa tão daqui, né? Também, sei lá é meio perigoso também, né? Se parar com um lugar desse, né? Acho que ninguém se sente muito confortável de dormir no ônibus, talvez, segurança. Então, sei lá. Não, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar. Veio do nada, assim, um negócio nada a ver, mas Mas, gente, é muito legal. É, assim, a minha primeira opção de férias? Não. Mas, né, a gente, quando casa... meus pais vão querer morrer. Mas é isso, assim, é legal como experiência. Se é um tipo de férias que eu faria sempre como primeira escolha. Eu sei que você tem uma coisa com o Brasil muito grande, sempre teve, sim, né? E sempre dá suas fugidas pro Brasil, adora, como a gente falou, música brasileira e dançar. Você já está há quanto tempo direto aqui? Depois 20 anos. 20 anos. 20 anos. Qual é a sua história, assim, que você acha que você fala, nossa, aqui é o meu lugar? Então, olha, eu descobri quando aqui era meu lugar, eu sempre tive essa dúvida, tá? Então, inclusive, nessa época de Manicorp, eu sempre ia embora, tá? Eu sempre ia ser mais um ano pra ir embora. Falava, não, meu lugar era no Brasil, inclusive meu marido, tá, gente, que na época a gente namorava, ele morria de medo, porque ele tinha desespero que um dia eu ia embora, né? Eu sempre falar isso até pra ele. Eu acho que foi quando eu, assim, mais madura, e eu, nessa experiência, por isso que tudo tem que ter muito grato com as oportunidades da vida. Quando eu comecei pro Brasil e ficar 15 dias lá e aqui, o que começou a acontecer? Eu saí daquele mundo utópico que eu achei que eu deixei o Brasil, porque eu deixei, né, na época de faculdade, que tudo é farra, que, assim, você estuda, trabalha e vai pra balada e você não tem sono, né? E dá tudo certo,
Então eu deixei isso meio congelado. Então era isso que eu voltava como ideal. Mas aí eu voltei para o Brasil para pegar trânsito, né? Para viver algumas realidades do que acontece lá na vida real. E aí foi quando eu notei, e nessa história de querer ter filhos, tá? Mas de realmente formar uma família, foi quando eu notei que para isso eu preferia chamar aqui de casa, né? Mas sendo bem honesta, eu ainda tenho momentos de ir e volta, viu? Então, assim, aqui é minha casa, eu vou pro Brasil e eu preciso... Sabe onde a gente coloca a tomada, assim, né? Onde a gente sente que a gente recarrega? É aqui que eu recarrego, tá? Então, assim, eu vou pro Brasil, eu amo tudo, mas eu volto pra meu lar é aqui. Mas tem momentos que eu ainda penso se não valeria a pena ficar 1 ano no Brasil e voltar... Sabe, ainda tem momentos assim. Eu conversei com o Alexandre da Elementar e ele falou que ele fez o sabático dele lá. Isso é uma ideia maravilhosa. Quando as crianças eram pequenas, mas que logo ele falou, não. Mas é muito louco. Quando você, não sei, né, pra mim, não sei se foi a idade que eu vi, isso faz diferença, né, porque eu vim bem no meio, né, então eu fiz até os 20 no Brasil e tenho 20 aqui, então é bem meio de vida. É verdade, né? Mas eu não sei. O que você mais gosta? Assim, porque eu acho que você tem um apego muito grande com sua família lá. Eu acho que é isso daí que pesa. Eu, como a minha família já saiu praticamente todo mundo de lá, você não tenho esse apego ao Brasil. E até porque a gente vive em Orlândia, né? Hoje em dia, né, vou falar a verdade. Não dá pra sentir. Aqui. Comida tá aqui, o pagode tá aqui, tá tudo aqui, né? Até festa de forró, eu não vou mais no forró, até na festa na época que eu morri de saudade aos 20 anos, né? No forró universitário, não tinha nunca. E outro dia, um mês, aí teve uma festa de forró aí na noite inteira. Eu falei, gente, essa na meus 20 anos, né? Não que eu não danço forró ainda, tá, gente? Ainda danço, mas, né? Então você não chegou a trabalhar, além da Disney, naquela turma da Pri, de SeaWorld, daquele pessoal, não, né? Só um pouquinho. Eu fiquei muito pouco, eu fiz isso aí. Então, na época que a Pri tava no SeaWorld, o Rodrigo, eu tava de volta à Disney. Eu trabalhei de guest services, num dos hotéis. No Beach Club. Voltei então, você trabalhou Disney, com a Justine e Manicorp? E só? Só. Olha! Eu sou criança criada na Manicorp mesmo, né? Eu falo assim, porque eu era muito nova também, né? Tinha 27, enfim, nem sei mais, 25. Por aí, 26. Você já tá há quanto tempo, né? Vai fazer 15 agora em dezembro. Bom, então tá na hora de saber pra onde você vai, né? Quais são os seus sonhos? Olha, eu não sei, né? É engraçado porque eu acho que todo mundo sonha o oposto do que tem e tentando não ser ingrato pelo que tem, né? Eu acho que a vida é feita de fases, né? E eu olho muito pra minha mãe nisso. Né? Então é engraçado como a gente se torna nossa mãe, né? Muito. É muito doido, porque eu vejo eu seguindo os passos da minha mãe, porque quando eu olho eu não tinha essa compreensão, mas minha mãe também teve uma vida bancária, né, a vida toda, e ela teve momentos quando ela fez 15 anos de empresa, por exemplo, 12 no caso dela, ela mudou totalmente de fase, né, então, enfim. Olha, como eu tenho muita gratidão, gosto muito do meu trabalho, eu continuo sendo diretora da Manicorp, hoje eu desenvolvo a parte corporativa, né. É verdade, né? Tenho muito orgulho de tudo, e do que a gente faz, né, hoje tem muita competição, tá, assim na competição, tem muito player, que eu chamo, o que é bom para o mercado, né? Saudável você ter diversas maneiras. Hoje tem muitos bancos digitais, então tem diversos modos, né? Hoje já não é mais o nosso... não há tanta necessidade de consultoria, de esclarecimento. Mas, como eu sou uma pessoa que acredita em serviço, eu acredito muito no serviço que a gente dá, na parte pessoal, né? Porque no final o que a gente fala, a gente não está falando de uma remittance, né? A gente não está falando de um valor aí de férias, para você passar umas férias. Às vezes é toda a economia de uma família, que às vezes está imigrando para cá, né? Então, ter alguém que tem uma empatia, que conhece tanto do mercado Brasil como para cá, e poder segurar a mão desse cliente, poder ajudar uma família, é o que me faz acordar todo dia, tá? Então, eu até brinco, meu marido ensina muito meu filho, não, o que você vai fazer? Vai trabalhar? Não, vou ajudar pessoas. Então, desde que eu acordo para ajudar pessoas, eu ainda estou feliz. É muito legal isso. Mas a Ju teve toda uma fase tem, né? Então, eu já tive um momento de desenvolver uma coisa nova, de trabalhar 20 horas por dia, de ficar vivendo num avião, né? E aí brincam muito que quando você vira mãe, você se transforma. Não é brincadeira, não. A minha transformação acho que aconteceu um pouquinho antes, né? No sentido de, né? É aquela situação, existe outras coisas aí disponíveis, né? Pra você experimentar na vida, porque a vida passa rápido, né? Parece papo de
que todo mundo fala, né? Filho cresce rápido, a vida passa rápido, mas é verdade. Super verdade, então, eu que o diga, meu Deus. Então eu tô no momento de, assim, de sonhos, eu gostaria muito de ser dona do meu tempo, né? Eu tenho muita liberdade na Manicorp, porque eu ganhei, né, de mérito. Você conquistou. Isso, mas eu tenho vontade de empreender, né, de ter uma outra experiência de vida também, né? Então, não sei se eu já tô pronta, mas se você pensar em visão, o que me traz alegria de pensar seria isso, né? Ver a Juliana agora numa outra fase Juliana. Assim. A Gabriela e eu, a gente tem conversado, ela principalmente agora com o bebezinho, né? Com a bebezinha, minha netinha linda, ela fica... Nossa, esse negócio de ter o controle do seu próprio tempo é uma coisa muito importante, né? Muito. E a gente está sempre fazendo um brainstorming. Aliás, nós já fizemos e já nos prometemos fazer mais. Exato. E a gente acaba não desenvolvendo tanto, porque realmente a vida é... E eu acho que a vida do imigrante é mais interessante nesse aspecto, porque a gente se submete a coisas, né, que numa vida do dia a dia normal, você que nasceu num país e cresceu e ficou a vida inteira, não é a mesma coisa, né? Eu acho que você é um exemplo de um imigrante de sucesso e tem que ter orgulho disso, né? E eu acho que compartilhar com as pessoas é uma coisa importante. Quais são, assim, as lições que você acha que você poderia dar para esse pessoal olhando ali, assim, que você acha que você mais pode contribuir para aquela pessoa que está aspirando de repente mudar de país? Eu acho que a parte linda é de Estados Unidos, tá? De que eu vou falar da experiência que eu tenho. Aqui, assim, especialmente comparando aos amigos de muita competência que ficaram, e às vezes continuam nessa competência no Brasil, é como a gente tem oportunidade aqui, né? Parece bobeira, mas não é. Então, aqui dá para arriscar, né? Aqui dá para ter, você querer realmente engajar em alguma coisa diferente, né? Então, se você pretende vir para cá, tá com um pouco de medo, né? Não tenha. Né? O que eu sempre falo, é persistência e consistência, e essa convicção que eu sempre falei ali, né? Que é o que eu busco agora, né? Qual é a minha próxima convicção de alguma coisa, aquela paixão mesmo. Dá certo, tá? Tudo que você dedica aqui nos Estados Unidos, que você tem, desenvolve esse conhecimento, mesmo que você não tenha, eu genuinamente acredito que aqui dá certo, né? Então, e aí uma das coisas que eu posso falar, se eu pudesse falar para Juliana, né, antigamente, é de não ter medo de falar a ideia dela, né? Porque muito nova no mundo corporativo, e eu consegui bastante ainda, né, assim, humildemente falando, mas teve momentos que parece que a ideia vem e você ainda fica um pouco, né, receosa de verbalizar aquela ideia para executivos e diretores, né, e pessoas de alto calão, porque você acredita que, alguém já pensou nessa ideia, né? Não é possível que eu vou ser a pessoa que dê a ideia. E com o tempo eu percebi que, na verdade, não. Na verdade, você pode ser a próxima grande ideia. Então, a Juliana lá atrás, eu falaria isso. Só fala mesmo, dá suas ideias, formalize as suas ideias que as pessoas escutam. Olha, não quero terminar, porque eu tô lembrando aqui de coisas que eu acho importante falar, independente de onde você trabalha, mas a sua expertise, é entender de moeda. E de moeda brasileira. E nós estamos hoje, em dezembro de 2024, com um dólar que passou dos R$6 por dólar. Quando você começou sua carreira nisso, quanto valia, você lembra? R$1,60. R$1,60. E o que as pessoas falavam? Vou esperar o dólar baixar para poder mandar. Essa é a história da minha carreira, tá, gente? Então, assim, a gente fez muita feira no Brasil. Porque eu acho que isso é um recado importante para quem quer vir. Gente, não fica pensando no valor do dólar. Não. Conta. Não, como é que você, gente. Né, maneja isso? Como é que você faz com que seus clientes entendam que isso faz parte da vida, você está estudando isso toda hora, e que a moeda brasileira é louca, você sempre ensina isso para as pessoas. Sim. Explica um pouquinho. Sim. O real é uma das moedas mais voláteis que tem no mercado, né? Como eu mencionei, a gente trabalha com 150 moedas, gente. Assim, nada se compara, não só o real, como o mercado brasileiro, e a intervenção do Banco Central, e a burocracia, eu vou chamar de burocracia, mas a melhor palavra é o controle que existe em transferências de moeda, né? Então, para complementar coisas que eu aprendi com você, o que um inglês que está fazendo uma compra aqui, um imóvel aqui nos Estados Unidos, né, um cliente nosso,
que ele precisa para mandar o dinheiro dele da Inglaterra para cá? Nos falar o endereço dele. O nome e endereço. É isso. E aí ele manda o dinheiro para cá. A gente coloca no sistema, se o nome e o endereço bater no sistema eletrônico, a conta dele abre e acabou. ele tá pronto para fechar a conta. E o Brasil? E o Brasil? O Brasil precisa provar a origem dos recursos, aí depende, a análise começa através da análise de um imposto de renda mais atual. Que é o controle que você estava falando. Que é todo esse controle. Se não tiver no imposto de renda, a gente tem que buscar a origem que justifique não estar no imposto de renda. Isso não é pessoa física, tá, gente? Além disso, tem que provar o motivo, tem que documentar o motivo da transferência. Então, se o cliente está comprando casa, tem que coletar o documento da compra e venda. Claro, né, para aquele cliente que quer mandar direto, enfim. É todo um processo. Aí, voltando para o valor do real. Conta aí. Voltando para o valor real, a vida inteira, gente, desde o começo, a mesma conversa, né? Ah, Juliana, o dólar vai subir, mas como eu sei se eu vou comprar, né? E a gente... e é uma pergunta difícil, porque qualquer leitura de dólar futuro é uma situação especulativa, né? É especular o mercado financeiro, né? Por mais... seja a melhor faculdade de economia que você estudou, né, o melhor economista do mundo, não tem como prever o futuro, né, a bola de cristal. Mesmo que tivesse, gente, eu já teria me aposentado há um tempo atrás, aproveitar essa bola. Mas não tem, né, então, o que a gente vê na primeira parte, experiência, tá? A experiência é que, pela volatilidade do real, a gente sempre tá no olho do furacão, tá? Então, todo cliente vai estar naquele momento curto prazo, onde o dólar tá 5,80, no nosso caso agora, né? 5,80 ontem, 6,10 sexta, 6,05 caiu hoje. Então, dá aquela sensação de desespero, de volatilidade. No curto prazo, isso realmente está acontecendo, né? E vai acontecer. A longo prazo, o que a gente vê... historicamente. Historicamente, desde os 15 anos que eu tô na Manicorp também, assim, todo dia, né? É um feedback aí de uma pessoa que experimenta. É a depreciação do real em torno do dólar, né, infelizmente. Então, esse 1,30 virou 1,70 e vocês sabem toda essa história. Teve momentos que caiu, né, teve momentos que a gente chegou a 3,50, caiu para 2,80 de novo, e teve clientes que se deram bem, ainda bem que eu não fechei, ou aquele que ainda bem que eu fechei, mas no longo prazo, gente, não tem cliente, é subida. Né? E não tem, olha, não conheço na história, lembrando que a gente trabalha com mais de, só de parceiros, mais de 2.000 parceiros que trabalham conosco na Manicorp, tá? Eu desconheço qualquer cliente nosso, Rô, você me conta dos seus também, que virou pra gente e falou, nossa, eu comprei uma casa 5 anos atrás e eu perdi dinheiro. eu me arrependi, né, num equivalente a real, né, foi um investimento que não foi bom. Porque às vezes, né, você não tem o crescimento do retorno desejado naquela curva. Mas ao longo prazo, e mercado imobiliário é longo prazo, né, os nossos clientes sempre fizeram uma dolarização positiva. Que as pessoas, olha, quem investe aqui em imóveis conosco, eles têm ganho na valorização do dólar, eles têm ganho na valorização do imóvel e eles têm um cash flow. É incrível. Né? Através dos aluguéis das casas. Então, assim, é ganha, mas que é uma especialidade, é uma expertise que você tem de câmbio, que é uma coisa incrível, porque você falando, né, dessa volatilidade, que é uma das coisas que sempre eu repito para os clientes e me fascinava, a questão de que no mesmo dia, quantas vezes o valor... pode ser mais de 10 vezes de mudança de valor. Em 5 minutos você pode ter 10 centavos de diferença, é muita coisa. E até hoje, assim, Rô, assim, eu sinto que os clientes estão mais... cultos. Exato, mais preparados, né? Mas ainda a gente recebe calls de clientes falando, mas eu vi que o dólar hoje fechou a tanto, né? Exato, ou o dólar que no Jornal Nacional apareceu, que o dólar fechou, é o que o dólar fechou, gente. Naquele dia houve subida e descida constante, brusca, né? Principalmente nesses momentos de política, né? De votação, de mudança de presidente, que é o que a gente está passando agora. E aí a sua pergunta, né? Qual é a sugestão? Eu sempre falo para os clientes, olhe para o seu orçamento, né? E compre o seu imóvel, independente da flutuação do dólar, né? Veja o seu orçamento em reais, ou seja, o seu budget, que a gente chama, né? O quanto você está disposto a investir em reais. Uhum. E é esse que tem que ser o valor. E você adaptar isso de acordo no dólar, né? Mas não desistir, né? Hoje, por exemplo, vou desistir porque ontem estava 5,80, agora está 6,10. Não, pelo contrário, né? É agora
que agora que você tem que investir mais ainda. E teve uma frase muito legal que eu aprendi, não foi minha, sabe, foi do Daniel Spaff, que ele uma pessoa que ensina sobre investimento financeiro. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, que o dólar caro é o dólar que você não tem. Então, sempre vai ser o dólar que você não tem o caro. Então, e clientes, mas eu não sei que imóvel ainda. Dolariza, tá? Existem diversas maneiras de você já manter seu dólar aqui. Né, de você já ter esse dólar, não ter que ficar sofrendo com essa flutuação. Né? E essa parte de empresa agora que você está cuidando, é uma coisa que está crescendo? Muito. O que é? O brasileiro empresário abrindo empresas aqui? Tem os dois. Então, tem cada vez mais são brasileiros, né, que estão querendo ter já a sua receita, óbvio, né, em dólar. Então, começando a abrir sua empresa, tendo uma filial da sua expertise aqui nos Estados Unidos. Clientes que trabalham de alguma forma que importam alguns serviços que agora ficam baratos do Brasil, né? Então, por exemplo, importação de mercadoria mesmo, né? Serviço mesmo de marketing, serviço de algumas situações que a gente chama de gig economy, né? Como é que é? Gig economy, que são pessoas que, por exemplo, fazem tradução. Gig. De bico. De bico, eu tava procurando a tradução aí. Gig, eu não tava entendendo a palavra, agora entendi. Gig economy. Então, essas coisas. Então, tem empresas hoje especializadas. A gente trabalha com uma empresa imensa, americana, tá? Onde ele é um ecossistema mesmo, e tem pessoas da gig economy do mundo todo, inclusive do Brasil. Então, quando você busca algum serviço especializado, eu faço um monte de gig economy. Exato. Eu tenho um monte de gente do Brasil que faz coisa pra gente. Então, esse é um lado do Brasil que a gente vê muito. Então, o que a gente acaba ajudando? No primeiro aporte de capital, né? Nesse primeiro... Porque depois, assim, o objetivo é que a empresa vai ser autossuficiente na América e, portanto, não vai precisar de câmbio, não sei, para pagar dividendo de alguém que está no Brasil, né? Uhum. Mas, no primeiro momento, precisa disso. Ou empresas americanas que vão para o Brasil. Ou então, não só americanas, tá? Mas... internacionais, que tem muito, tá, gente? Assim, o Brasil ainda é um país muito quis. Então, você pode dizer que você atua numa área que comprova que o mundo tá ficando pequeno, né? Muito pequeno. Né? E mais essa especialidade, viu? Porque, assim, a gente foca muito em preço quando a gente fala em câmbio, né? O preço. Mas, na verdade, assim, quando você vai fazer qualquer tipo de investimento que não é o simples, o que eu digo simples é o que todo mundo já sabe, tá? Então, compra de imóvel, transferir para a própria conta aqui. Mas se você é uma empresa, existem naturezas operacionais, são mais de 200 naturezas no Banco Central, né? E cada natureza tem uma consequência de IOF, mais de 200. Uau! Então, a gente não usa todas, né? Assim, não vejo, pelo menos ainda na minha carreira, ter utilização de todas, mas... Existe. E você tem um especialista para poder enquadrar essa operação corretamente, né? Imagina um estrangeiro também, né? A gente foca muito no Brasil, mas eu trabalho muito com empresas estrangeiras, americanas, estão indo pela primeira vez, né, se aventurar no Brasil, empresas grandes, tá, gente? Então, eles estão pagando o IOF correto, né? A natureza que está registrada no Banco Central é a melhor maneira para eles? Eles vão ter alguma dificuldade de repatriar esse dividendo no futuro? Então, são coisas que é necessário trabalhar com o especialista, né? Ter um serviço personalizado, né, Rô? Porque, assim, bancos também têm esse serviço, mas... Qual é a dificuldade de um estrangeiro, por exemplo, ligar no Itaú, né, o maior banco do Brasil, e ter esse tipo de dúvida sanada, né, para um gerente local? Ele não é cliente desse gerente. E então, provavelmente esse gerente não é especialista na resposta também, não vai saber dar a resposta. Em resumo, gente, esse trabalho que a gente desenvolve, você na tua área, na minha, a gente acaba tendo que, né, confirmar a importância de se associar e trabalhar com as pessoas que sabem o que estão fazendo, para não dar M. Exato. Né? Porque é uma das coisas que a gente mais vê, né, Ju? Nesse trabalho que a gente desenvolve, o Renan, que trabalha também comigo, que é dessa área de trabalhar com investidores internacionais. Sim. É isso que a gente faz. Exato. Né? Se a gente não souber atuar com profissionais, parceiros que sabem o que estão falando, pode dar muita caca, que a gente já viu, né? E a gente já tá aqui, viu, gente? Assim, aproveita. Porque a curva de aprendizado já foi pra nós. Quando você chegou aqui não era assim, né? Não tudo tinha, mastigadinho, né? Não, e não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, né, Rô? Então, não tinha nada a gente tem que aprender na marra. Na marra. Mas muito gostoso. Aí, agora, só pra terminar pra vocês, a Ju, mãe do Noah,
A Ju mãe do Noah é muito divertida, viu, gente? Porque ela também tá aprendendo, ela é uma criança, assim. Então, agora, agora, vou contar meu sofrimento pra vocês. O Noah só, como gringuito, como eu expliquei, tá? Só fala inglês. Só fala português. Ele fala goodbye pro vizinho só, que é o que ele sabe falar. E tá chegando a hora de ir pra escola. Então eu vou te chamar o pessoal que tem experiência, ligar pra Tati, né? Gente, você precisa ver a Olivia falando inglês com 3 anos de idade. Né? Como é mãe, né? O Noah é a primeira geração de criança nascida aqui, né? É verdade. Então, eu tô assim, cautelosa, né? Ele vai sofrer se ele for pra escola, porque ninguém vai entender ele, gente. Então agora... Imagina! Meus netos foram todos falando português. Então, não vai sofrer nada, eles vão amar. Sofrida, mãe de primeira viagem. Já estou na fase que meu neto de 7 anos corrige meu acento, accent. Do inglês. Essa parte eu não tô... Vó, mas com certeza, não é ten, é 10. Ai, pra mim é uma coisa. Como assim? Muito divertido. 10 de bronzeado ou 10 número 10. É muito engraçado. Delícia. Então, esse é um mundo que eu vibro, que do mesmo jeito que você falou, né, que você tá curtindo outras coisas. Sim. É muito gostoso. Então. Muito bom. E é bom também ser mãe mais velha, viu, gente? Essa parte eu gostei, assim, né? Porque você curte muito o filho, não tem nada ali, porque, eu poderia estar fazendo... Não, você não poderia estar fazendo mais nada, você poderia estar ali curtindo seu filho. Brincando. Você já fez tudo. Eu faço isso com os meus netos. E netos, né? Com certeza. Neto é outra história, né? Eu vejo o Noah também com os avós, é uma coisa, não tem preço. É muito gostoso, não tem né? preço. É verdade. E o Noah chama Tia Rô ainda também, tá? Só pra você saber. Eu sei. Adorei, viu? Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar aí pro pessoal ou dar de mensagem final? Não, gente, olha, a única coisa, assim, que eu acho que é muito importante aí pra todos, tá? Seja os que estão aqui há muito tempo, e seja os que estão vindo, enfim, é o poder de você ter um grande web de network de pessoas que você confia, que é a sua comunidade, né? Ainda temos muitos e eu tô sempre querendo mais, tá? Então, todos que estão assistindo aí, quiserem uma amiga nova, também tem filho pequeno, vai ser um prazer, tá? Porque a gente tá sempre buscando, né? A família que a gente escolhe fora do Brasil, né? Exatamente. E a gente constrói. Foi muito legal conversar muito com bom. Você. Finalmente você aceitou vir aqui. Finalmente. E espero que você volte outras vezes pra gente falar de outras oportunidades. Né? Dessa vez a gente volta eu e o Renan pra contar como é que é um casal de São Paulo se conhecendo na América. Que dançam, que é uma loucura. Os casamentos mais lindos que eu já fui, sabia? Obrigada, Rô. Gostaram, gente? Olha, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal e toda semana você vai ter uma história fascinante. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Um beijo enorme, até a semana que vem. Beijo, gente. Rô, um beijo. Obrigada.